Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Se não for Calói, esqueça. Fantástico. Oferecimento Sharp. Faz parte da sua vida. Boa noite. O Fantástico está começando agora. Estas são algumas das principais reportagens desta noite. Exclusivo. Localizado um dos navios que o Brasil perdeu na Segunda Guerra Mundial. A maioridade em discussão. Um jovem de 16 anos pode votar. Ele pode dirigir. Deve poder casar. Quais as suas responsabilidades? Um bebê aprende a ler. Uma americana lança um método no Brasil e os especialistas contestam a sua validade. 2 anos da lei do consumidor. O brasileiro aprende a escolher e a reclamar. Dobram as queixas em 1 ano. Começa o duelo mais esperado da Fórmula 1. E Prost bate Senna no primeiro desafio. A tempestade do século mata 67 pessoas nos Estados Unidos. Um resgate dramático. Uma mulher soterrada no desabamento de uma casa no Rio enfrenta 23 horas de agonia e desespero e escapa da morte. Sábado à tarde, os bombeiros já não esperavam encontrar mais sobreviventes da tragédia do Morro de São Carlos, na Zona Norte, quando descobriram que uma mulher, Ana Nery Pereira Azevedo, estava viva a mais de 1 metro de profundidade. 20 horas depois do desabamento, Ana Nery foi localizada debaixo dos escombros porque ainda conseguiu reunir forças para gritar pedindo ajuda. Começou então o trabalho de resgate. Foram 4 horas em que Ana Nery deu um exemplo de coragem e de vontade de viver. Os bombeiros se guiaram pela voz de Ana Nery para cavar rápido e abrir uma passagem de ar. Pelo buraco, ela conversou com os bombeiros. Ana! Oi. Tá tudo bem aí contigo? Tá. Hã? Eu tô com muita dor! Tá doendo muito? Tá demais! Soterrada por uma laje e com as pernas presas, Ana suportou a dor até o começo da noite, quando os bombeiros alcançaram o braço dela. Ana recebeu soro e tranquilizante. Os bombeiros continuaram cavando até que apareceu o rosto de Ana. A operação de resgate foi delicada. Ao lado de Ana, os bombeiros colocaram um equipamento que funciona com ar comprimido para levantar a laje. O equipamento é enchido, pressiona a laje para cima e as pernas de Ana, que estavam presas, se soltam. Finalmente, Ana Nery pôde ser retirada. Ela é puxada pelos bombeiros. Depois de 23 horas, Ana está salva e é levada para o hospital. Você acha que foi a coragem dela que possibilitou que ela saísse com vida daqui? Só foi. E a ajuda de Deus também. Os médicos fizeram uma cirurgia na perna de Ana para tentar recuperar a circulação sanguínea, que ficou interrompida enquanto ela estava soterrada. A família de Ana ainda não contou a ela sobre a morte da filha. O resgate dos corpos no desabamento no Morro de São Carlos só terminou hoje à tarde. Os bombeiros passaram a noite trabalhando. 8 pessoas morreram na tragédia. De madrugada, os bombeiros já tinham retirado metade da lama que soterrou as 4 casas. Eles ainda procuravam 5 desaparecidos. Os vizinhos não dormiram. Passaram a noite acompanhando o resgate. O primeiro corpo encontrado de madrugada foi de um rapaz de 17 anos. Em seguida, os bombeiros acharam 2 mulheres. O dia amanheceu e o trabalho ainda não tinha terminado. Mais um corpo foi retirado do meio da lama. Uma mulher de 56 anos. Só faltava encontrar Mariana, com menos de 1 mês de idade, filha de Ana Nery, a única sobrevivente da tragédia. Na hora do temporal, a criança estava sozinha no quarto da casa onde a família morava. Às 4h30 da tarde, depois de 40 horas de buscas, os bombeiros acharam o berço de Mariana. Retiraram o corpo da menina e encerraram a operação de resgate. Esta outra casa, no Morro de São Carlos, ameaça desabar a qualquer momento e foi interditada pela Defesa Civil. O piso já cedeu e uma menina de 17 anos que estava aqui só não morreu porque conseguiu se segurar na beira da cama. A chuva corroeu os alicerces da casa onde moram 6 pessoas. Todos foram retirados pela Defesa Civil. Hoje começaram a ser enterradas as vítimas do deslizamento no Morro de São Carlos. A tragédia deixou 8 mortos.
Mais 3 pessoas morrem de cólera em Fortaleza. De ontem para hoje foram confirmados outros 250 casos da doença. Do início do ano até agora, 951 pessoas tiveram cólera na capital do Ceará. Só desta casa, numa favela no centro da cidade, 4 pessoas foram internadas hoje com todos os sintomas de cólera. O número de casos aumentou tanto nas últimas horas que os hospitais da periferia não têm mais vagas para internar os doentes. No Conjunto São Francisco, a área mais atingida pela cólera, até o centro social foi transformado em ambulatório de emergência para atender os pacientes menos graves. A maior preocupação da Secretaria de Saúde agora é que nenhum paciente com suspeita de cólera seja mandado para casa ou transferido de hospital antes de ser medicado. A cólera, neste momento, no Brasil, com as condições de saneamento que nós temos, é praticamente inevitável. Mas a morte é totalmente evitável. Nós podemos tratar 100% dos casos e evitar 100% das mortes. Do início do ano até agora, 951 pessoas foram contaminadas pela cólera em Fortaleza. Mas esse número deve crescer muito a partir de amanhã. E aqui numa reunião realizada hoje entre técnicos do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária, ficou acertado que a partir de agora, todas as pessoas com sintomas de cólera, como diarreia e vômitos, vão ser tratadas como casos positivos da doença. Só em 93, 15 pessoas já morreram por causa da cólera na capital. 3 morreram nas últimas 24 horas. Nos Estados Unidos, um exame pode revelar em 5 minutos se uma pessoa tem cólera. O sistema do cientista Larry Loomis exige apenas uma peça de plástico que tem 2 compartimentos e um cotonete. O cotonete recolhe o material das fezes, da água e da comida. A ponta com o algodão se mistura na base do tubo a uma poção com anticorpos. Mistura-se bem e a ponta do cotonete é colocada de volta na parte de cima da peça de plástico. Fecha-se a peça e o material do cotonete é absorvido por uma membrana que está na parte de baixo. Se o teste for positivo, a reação aos anticorpos flui de cima para baixo. O Dr. Loomis simulou um exame em que o paciente tem cólera e aí fica fácil descobrir qual foi o resultado do exame. Qualquer um entende. Esses são os resultados de 2 testes. O ponto vermelho aqui indica que há cólera. Aqui não há cólera. Qual é a relação entre fazer um diagnóstico cedo e salvar vidas? Quanto mais cedo se descobre, diz o Dr. Loomis, mais rápido se isola o vírus. O importante, diz ele, é quebrar a cadeia de acontecimentos. Isolar o doente e evitar que ele infecte outras pessoas em casa ou no trabalho. O Ministério da Saúde informou que a Comissão Nacional de Laboratório e a Fundação Oswaldo Cruz deram parecer contrário ao teste americano por considerar que o exame não é totalmente confiável. Depois dos comerciais, o Tatuíra, um invento que está fazendo o maior sucesso nas águas e nas ruas do Balneário Gaúcho de Tramandaí. Veja também o mais belo cenário natural utilizado no cinema americano. Um vale no deserto do Arizona, onde foram feitos alguns dos filmes mais marcantes sobre o oeste dos Estados Unidos. E daqui a pouco, os 2 anos do Código do Consumidor. Você conhece os seus direitos? Veja os casos de consumidores que foram enganados, reclamaram e conseguiram grandes indenizações. Fantástico. Oferecimento Sharp. Faz parte da sua vida. Você acha justo 503 deputados elegerem o presidente no lugar de 150 milhões de brasileiros? Merecem confiança? Acho que merecem. Não, acho errado. O povo que tem que votar. Quero escolher sempre o homem que vai governar o país. Não há necessidade de você passar procuração. Eu acho que esse direito é meu de escolher a minha mulher, o meu amigo e meu presidente, né? E não para alguém escolher para mim. Diga não ao parlamentarismo. Vote com o povo. Vote presidencialismo. Você vai virar, todo mundo vai virar. Essa cerveja não dá pra largar e todo mundo vai virar. Todo mundo vira, vira, vira. Todo mundo vira, vira, vira. Todo mundo vira, vira,
Seja bem-vindo! É a terceira vez, hein? Que peça quebrou agora? Sei lá. Será que dessa vez está na garantia? Ou nas exceções, é? Nesse caso, eu ligo passando o orçamento. Só o TV Mitsubishi tem garantia total para todas as peças, sem exceções. E agora a garantia total do TV Mitsubishi vai até o fim da Copa de 98. Essa eu não vou perder. É a liquidação do Mapping. Venha correndo. Cama, mesa e banho pra arrasar. Lençol Teca estampado pra casal, só 2 de 94 mil cruzeiros sem juros. Colcha de chenil da Jolitex pra casal, só 2 de 149 mil. Jogo de cama duplo Teca pra casal, 2 de 225 mil. Tudo em 2 vezes sem juros. Aproveite! Mapping, a liquidação de verdade. Oh, Mapping, liquidação no Mapping. Programe na sua vida uma cidade onde tudo de bom acontece. Programe São Paulo, uma cidade onde tudo de bom acontece. Procure seu agente de viagem, ABAS. Iniciativa São Paulo Convention and Visitors Bureau. Apoio Banco Real e Rede Globo São Paulo. Porque eu faço as minhas compras no Eldorado? Porque lá eu uso o meu cartão Eldorado. Com cartão Eldorado eu compro tudo hoje e só pago depois. É, só daqui a 10 dias sem encargo nenhum. Você já imaginou? Faz as contas. Você compra dia 20 e só paga no fim do mês. Compra dia 10 ou 12 e paga junto com o vale do dia 20. Você não tem cartão Eldorado? Então, é fácil. Passa lá e se informa e boas compras. No Eldorado tá mais barato. Compre essa ideia. Renascer. Depois de muito sofrer com a morte de Maria Santa. Ela me deu 4 filhos. E me deu tanta alegria que até hoje eu não consigo esquecer dela. José Inocêncio se vê diante dos encantos de Mariana. Faz tempo que eu não via seu José Inocêncio tão animado. Aumentando ainda mais a dor de João Pedro. Tô achando que ela tá gostando, hein? De painho. Renascer. Amanhã, 15 para as 9 da noite. Você acredita em tudo que os filmes de mocinho mostram ou é daqueles que não acreditam em nada? Bom, uma coisa nós podemos garantir que é verdade. O cenário. Você vai conhecer agora um vale no Arizona que é o mais espetacular estúdio natural do cinema americano. Que lugar mágico é esse, com essas montanhas no fundo, habitado por cowboys, mocinhos, bandidos, soldados da cavalaria americana e índios, que está sempre nos filmes de Bang Bang. É o maior cenário natural de cinema em todo o mundo. Essas montanhas ficam num deserto na região oeste dos Estados Unidos e foram descobertas por Hollywood graças a este casal. Ele, Harry Golden, um verdadeiro pioneiro do oeste, montou aqui um pequeno negócio para vender mercadorias para os índios. E botou na cabeça que esse aqui era um lugar ideal para fazer filmes de cowboy. Em 1938, ele e a mulher empacotaram uma coleção de fotos e mandaram pelo correio para um diretor de cinema em Hollywood. Era John Ford, que fazia cinema desde a época dos filmes mudos e já colecionava alguns sucessos com filmes, depois considerados clássicos,
como The Iron Horse, o Cavalo de Aço. Ford estava se preparando para sua primeira grande produção com um jovem ator que não passava de uma promessa de Hollywood. John Wayne. O diretor não pensou duas vezes e, apesar de todas as dificuldades, decidiu filmar no Monument Valley, o Vale Monumento. Uma das cenas de um grande clássico de John Ford foi feita exatamente daqui, mostrando toda essa paisagem de fundo. Foi no filme Stagecoach, no tempo das diligências, também com John Wayne. Há uma tomada no filme em que a diligência passa exatamente por aqui. Dentro da diligência, o cowboy, a mocinha, o médico beberrão, o jogador profissional e o banqueiro mau caráter. Depois vieram outros, Forte Apache, Rio Grande, Rastros de Ódio. E não apenas com o brilho de John Wayne, havia também Henry Fonda, Richard Widmark, Maureen O'Hara, Natalie Wood. O Monument Valley é um verdadeiro santuário. Essas montanhas levaram milhares de anos para serem esculpidas pela natureza. E tudo é preservado com o máximo cuidado. O lugar onde John Wayne dizia que era sua segunda casa, onde ele se hospedava quando vinha filmar aqui, ainda está de pé. É hoje um museu que guarda a cadeira e o chapéu de John Ford. A lembrança do índio, o pajé, que dizem fazia a previsão do tempo para as filmagens. E as velhas fotos das primeiras grandes caravanas de Hollywood para a produção dos clássicos do Bang Bang. Apesar de ter rendido milhões de dólares para o cinema americano, o Vale Monumento não pertence a Hollywood. Ele é dos índios Navajos, que vivem aqui há 800 anos, segundo o meu guia John Shortman, o Homem Pequeno. Ele é da tribo dos Navajos e tanto o avô como o pai trabalharam nos filmes. Eles atacavam os carroções dos colonos pioneiros e morriam aos montes com os tiros certeiros dos cowboys. Mas os índios daqui, segundo o Homem Pequeno, nunca se importaram de aparecer sempre como os homens maus nos filmes de John Ford. Pelo contrário, eles só têm boas lembranças do velho diretor de cinema, homenageado várias vezes pelos Navajos. Homem Pequeno me levou a um lugar sagrado para eles, bem no meio das montanhas. Ele prepara o fogo para fazer o café e me conta a história de sua tribo na beira do fogo, que ajuda a vencer o frio que faz aqui nessa época do ano. Monument Valley é o nome em inglês, mas na língua dos índios é Tsup Indiscan. Ele significa o silêncio das paredes das montanhas. O guia fala que este é um lugar sagrado para os Navajos. Um lugar que eles aprenderam através de gerações a respeitar. Por isso, poucos índios vivem aqui no vale, apenas 10 famílias. Mas na reserva toda são quase 200 mil. Os que vivem no vale ainda preservam as antigas casas de barro. Esta velha índia mora numa delas. É uma artesã. Ela faz tapetes de lã. As casas dos Navajos são bem diferentes das tabas que aparecem nos filmes de John Ford, como aqui em Rastros de Ódio, com John Wayne, Jeffrey Hunter e Natalie Wood. Natalie Wood é a garota branca raptada pelos índios ainda pequena. Depois, torna-se mulher de um deles. Buenas tardes. Os índios de John Ford são comanches, que, por sinal, nunca viveram aqui no Monument Valley, terra dos Navajos, e antes deles, dos Nasazi, que desapareceram há quase 1000 anos, mas deixaram suas marcas nos paredões das montanhas de pedra. Esta aqui tem um nome interessante, Totem Pole. É um verdadeiro totem, escultura típica dos índios. Ela foi escalada por Clint Eastwood no filme Escalado para Morrer.
uma história de alpinismo e espionagem com várias tomadas nas montanhas do Monument Valley. Cada uma dessas montanhas já apareceu em um ou em vários filmes. De avião, a vista de todo o vale impressiona. A natureza aqui foi realmente caprichosa. Esse lugar aqui, então, é super conhecido por aqueles que gostam de cinema. Foi exatamente aqui que veio parar aquele personagem vivido por Michael J. Fox no filme De Volta para o Futuro 3. Com a máquina do tempo, de repente ele aparece no Velho Oeste, no meio dos índios. Foi uma confusão total. Foi exatamente aqui, nesse lugar. Nesta safra de novos filmes, com cenas marcantes rodadas aqui nesse lugar, está a Thelma e Louise. Aqui, as personagens vividas por Susan Sarandon e Dina Davis, tentando fugir para o México, destroem, explodem com tiros um caminhão. Mas é no gênero cowboy que o Vale Monumento aparece com todo o seu esplendor. E ninguém, como John Ford, conseguiu mostrá-lo com tanta sensibilidade. Pestinha com muita sorte. Simon, de 3 anos, caiu de uma lixeira do 14º andar de um edifício em Londres e só está rindo agora porque uma caçamba cheia de lixo amorteceu a queda. Presos em São Paulo os acusados do sequestro e morte do menino Emerson Torrecilhas, de 11 anos. Os presos, 2 rapazes e uma mulher, confessaram que mataram Emerson no mesmo dia do sequestro, semana passada. No Rio, a família da atriz Daniela Pérez se irrita com o namoro do ator Guilherme de Pádua e sua mulher Paula no 2º Tribunal do Júri. As testemunhas de defesa reafirmaram que não ouviram Paula confessar o crime. 2 momentos do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Em Moscou, as russas fazem um panelaço contra o governo de Boris Yeltsin. E no Rio, uma passeata pede mais poder para as mulheres e o fim da violência. Morre aos 78 anos um dos maiores cantores românticos do mundo, o americano Billy Eckstine. Mr. B, como era conhecido, foi também um dos criadores do estilo musical conhecido como bebop. Give me one more chance. O invento gaúcho faz o maior sucesso nas águas e nas ruas de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. É o tatuíra. Por onde ele passa, todo mundo para ver. Para quem não é do sul, tatuíra é o mesmo que tatuí, aquele bichinho da areia. Guido Miller passou a maior parte dos seus 54 anos no mar. Apesar de ser dono de um pequeno negócio em terra, é lá onde menos fica. Como pescador profissional, sempre respeitou as imposições do mar. Mas há um ano, resolveu pela primeira vez desafiar a natureza. Muitas vezes, depois de ficar até uma semana pescando no mar, seu guia e a tripulação foram obrigados a ficar por 1 ou 2 dias ancorados junto à entrada do rio Tramandaí, que dá acesso ao porto, esperando melhores condições do mar para a entrada. Até que seu guia decidiu que não iria mais depender dos humores do mar para poder chegar em casa. De repente, o barco muda de rumo e toma a direção da praia. À medida em que se aproxima da arrebentação, vai chamando a atenção das pessoas em terra. O barco avança cada vez mais. Na praia, ninguém entende nada. Os veranistas esquecem o banho de sol e ficam observando. Quase na areia, o barco buzina e os banhistas vão se afastando, mesmo sem saber direito por quê.
Em poucos segundos, acontece o que ninguém espera. O barco sai do mar, invade a praia e segue rodando pela areia. É o Tatuíra, o único pesqueiro anfíbio do Brasil. Com 10 toneladas, é a realização do sonho de um pescador que teimou em vencer a vontade do mar. Logo, o barco vira a atração da praia. Pensei que fosse encalhar. Eu pensei, o cara é maluco, cara, vai encalhar o barco. O que ele quer fazer? Daqui a pouco o cara começa a subir a areia. Virei? Olha, eu morro e não vejo tudo. O Tatuíra segue em frente, impulsionado por um motor de caminhão que move os 3 pneus de Boeing recapados. Ele vai deixando o oceano para trás. Em poucos minutos, chega ao asfalto. E aí, as centenárias regras da navegação ficam de lado. Para o piloto, o que vale agora são as leis do tráfego. Não é mais a bússola que dá a direção, e sim os guardas de trânsito. De uma hora para outra, os veranistas ficam a ver navios na porta de casa. Quem vai pela calçada fica sem saber o que pensar quando vê um barco daquele tamanho passar bem ao lado. Depois de percorrer milhas no mar e alguns quilômetros em terra, o Tatuíra precisa ser reabastecido. E enquanto os barcos comuns têm que ir ao porto para se reabastecer, o Tatuíra vai ao posto de combustíveis, como se fosse um carro. O Tatuíra exige tratamento igual aos carros. Enquanto um frentista alcança a mangueira do óleo diesel, outro tem que subir a bordo para limpar o para-brisa da cabine de comando. Nem a calibragem dos pneus é esquecida. Reabastecido, o Tatuíra segue no rumo de casa. Nas avenidas do centro de Tramandaí, o barco se integra ao tráfego sem problemas, apesar dos 11 metros de comprimento e 5 de altura. Mesmo podendo desenvolver até 50 km por hora em terra, a velocidade é mantida nos 20, para controlar melhor a distância das calçadas. Logo ele chega nos fundos da casa do seu Guido, que ali mesmo construiu o Tatuíra ao longo de um ano, apenas com a ajuda de um soldador, utilizando peças usadas e até mesmo material de ferro velho. Mesmo tendo certeza de que o Tatuíra funcionava bem tanto no mar como em terra, seu Guido precisou convencer a Marinha para obter a licença. Que argumentos o senhor utilizou, seu Guido? A maior preocupação da Marinha é a segurança e a vida do homem no mar. Então eu enviei as cópias dos projetos e a fita da construção, e é aí onde é que foi aprovado. E hoje está aí a realidade, está aí o Tatuíra. O Tatuíra já faz parte do dia a dia de Tramandaí. O sucesso foi comprovado no Carnaval, onde ele conseguiu roubar a cena. E tal como fez com o mar, deixou até as escolas de samba para trás. A seguir, os gols de um domingo de clássicos no futebol brasileiro. Veja também a reciclagem de vidro. 30% dos potes, frascos e garrafas que o Brasil utiliza já são aproveitados para fazer vidro de novo. E daqui a pouco, cientistas brasileiros descobrem no interior de Minas vestígios da última geração de dinossauros. Eles viveram aqui há 65 milhões de anos. Viver e morrer em Los Angeles. Quietinho aí, amigo. O assassinato de um policial, dando início a uma perseguição implacável. Viver e morrer em Los Angeles, com William Dafoe. Hoje, em Domingo Maior, depois do Fantástico. Mantendo uma parceria vitoriosa de grandes realizações, a empresa de navegação Aliança e o estaleiro Mauá lançam seu 23º navio, o Aliança Brasil, maior porta-container já construído no país. Resultado do aperfeiçoamento de projetos de tecnologia avançada, o Aliança Brasil se equipara aos mais modernos navios do mundo. Totalmente automatizado, com sistema integrado de navegação, controle de rotas e comunicação por satélites. Capacidade para mais de 2.000 containers e refrigeração que assegura a qualidade dos produtos transportados. A empresa de navegação Aliança e o estaleiro Mauá dão início à construção do próximo porta-container, o Aliança Europa. Novo passo na expansão da Marinha Mercante Brasileira para a conquista de novos mercados.
Já estão à venda os ingressos para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 nas principais agências do Unibanco. Dia 28 de março, venha ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ver de perto os melhores carros e pilotos da Fórmula 1. Garanta já o seu lugar. Oferecimento Colinos. Mude o clima com Colinos. Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Perdigão. Qualidade que se prova. E Samoa. Para quem tem mais o que fazer. Para mim, o melhor jeito de aprender inglês é durante as viagens. De volta às bancas, o curso de Inglês Globo. Agora em apenas 20 volumes quinzenais, todos com fitas cassete para acelerar seu aprendizado. Quem já testou, adorou. I'll be there for 3 days. Bye. Na vida, não dá para ficar parado no ponto, né? Curso de idiomas Globo. Qualquer hora é hora, qualquer lugar é lugar. That's it. Agora, em cada embalagem de Elma Chips, você encontra uma figurinha que ensina a fazer mágica. São 35 figurinhas diferentes para você colecionar num álbum super legal. E se achar o Vale Brinde, você ganha um exclusivo kit de mágica. Uma promoção mágica Elma Chips. Sim, a moça. Ele foi prometido a uma jovem, envolta num véu de mistérios. Eu poderia ver o rosto da sua filha, seu Manuel? Não. Rodolfo, dividido entre o amor por Sinhazinha e um compromisso de família. Eu nada tenho a ver com essa moça, nem nunca tive. Sim, a moça. Sucesso no mundo inteiro. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Amanhã, 1h30 da tarde. Os gols do Fantástico. Oferecimento Coca-Cola. Banco Itaú. Raider. Ômega. E Cerveja Kaiser. Vitória do Fluminense no Fla-Flu. Empate no clássico entre São Paulo e Palmeiras. E no campeonato italiano, o Milan chega aos 58 jogos sem derrota. Fernando Vanucci. No Estádio Olímpico de Roma, o Milan sai na frente do Lazio com esse golaço no francês Jean-Pierre Papin. Vale a pena ver de novo o gol de Papin, hein? Claro que vale. 1-0 Milan. Ainda no primeiro tempo, bola alta na área do Lazio. E o holandês Winter acaba marcando contra. 2-0 Milan. O Lazio aperta e nesta jogada duvidosa desconta ainda no primeiro tempo. Gol do inglês Gascon. 2-1. Segundo tempo e a pressão do Lazio continua até que Bergodi mergulha para tocar de cabeça e definir. Acompanhe. Bergodi, Lazio 2, Milan 2. Mais uma vez. Schlapp de Bergodi. Agora os gols pelo Brasil. No Paraná, Curitiba e Foz do Iguaçu. Jetson. 1-0 Curitiba. Mais uma vez para você conferir. Perna canhota na bola. No segundo tempo, Paulo César lança Ronaldo. Ele passa pela defesa e toca na saída do goleiro. Ronaldo, Curitiba 2, Foz do Iguaçu 0. Em Londrina, no Estádio do Café, Oliveira toca para Reinaldo fazer Atlético Paranaense 1, Londrina 0. Acompanhe. É agora. Reinaldo, nome da fera. 1-0 Atlético. Ainda o Atlético, só que no segundo tempo. Desta vez é Reinaldo quem toca para Oliveira. Mas na sobra do goleiro, quem marca outra vez é ele. Reinaldo, 2-0 Atlético. O Londrina, campeão do ano passado, olha aí. Desconta com esse gol de César. Final, Atlético 2, Londrina 1. Na Bahia, quadrangular decisivo do primeiro turno, Bahia e Vitória. Ronaldo é quem toca de cabeça e Marcelo faz o único gol da partida. Bahia 1, Vitória 0. E foi só você rever o gol de Marcelo. Campeonato Paulista, Vila Belmiro lotada para Santos e Bragantino. E a galera do Peixe enlouquece com esta bomba de Axel. Em gol de Peixe é até bom quando não balança a rede.
O Santos ataca outra vez. O goleiro Gabriel defende o chute de Índio. Acompanhe só. Mas no rebote, Neizinho marca por cobertura. Tranquilo, Santos 2, Bragantino 0. Placar final. Mais uma vez, o gol de Neizinho. Mojimirim, Portuguesa em Mogi. O goleiro falha no escanteio e Bentinho cumprimenta. É o gol da Portuguesa, 1-0. Mais uma vez, Bentinho. Denner pega no meio de campo, vai fácil até a área e ele marca. Olha só que categoria, 2-0 Portuguesa, Denner. A reação do Mogi, Rivaldo recebe livre e desconta, 2-1. Depois do escanteio, Prudêncio desvia e Marco Antônio completa. Mojimirim 2, Portuguesa 2, placar final. Ele vai pra galera. No Morumbi, 100 mil pessoas para o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Evair cabeceia e Pintado salva em cima da linha o gol do Palmeiras. Olha aí. Segundo tempo, o lateral André ataca e é derrubado na entrada de César Sampaio. O juiz Dionísio Domingos manda seguir, nada marca. Por baixo agora você confere. Zete defende a falta cobrada por Roberto Carlos e o clássico entre São Paulo e Palmeiras fica mesmo no 0. 0 para lá, 0 para cá. Campeonato Carioca, Botafogo e Olaria em Caio Martins. China cobra a falta, coloca no ângulo. Botafogo 1-0. Bola cruzada na área do Botafogo. A defesa marca bobeira. Gersinho acaba entrando pelo lado direito. Acompanhe só para tocar na saída do goleiro. É o gol de empate do Olaria. 1-1. Outra falta contra a Olaria. Márcio Caruaru, o Gullit do Sertão, vai lá em cima e define. Botafogo 2, Olaria 1. No Maracanã, quase 80 mil pagantes para Fla-Flu. Aos 20 segundos do segundo tempo, Rogério lança. O Nélio, acompanhe só, avança sem marcação e chuta no canto. É o gol do Flamengo, a galera vai à loucura. Flamengo 1, Fluminense 0. Falta contra o Flamengo, a defesa fica pregada, Gotardo não pula, Wagner oportunista empata. No replay para você, 1-1. Agora o gol da vitória do Fluminense, vem numa daquelas jogadas com a participação do sobrenatural de Almeida, como diria o Nelson Rodrigues. Zé Teodoro chuta pro chão, a bola descreve uma curva caprichosa e cai na cabeça de Alexandre. É o gol do Fluminense, schlap dele, Fluminense 2, Flamengo 1. O Flu é líder do Campeonato Estadual do Rio. Mundial de Júniores, na Austrália, Brasil e Estados Unidos. KT, arma jogada e cruza certinho, bonito na cabeça de Bruno. Brasil, 1-0 Bruno. Veja no replay como o lourinho americano ficou na saudade. Que saudade. Bruno, cabeça nela. Brasil no ataque, a bola cruza à frente do gol e KT, outra vez ele, atrasa para Adriano. Adriano chuta cruzado, 2-0 Brasil. Acompanhe por trás. Mais uma participação de KT e mais um gol brasileiro no Mundial de Júniores. Quase no final, terceiro gol brasileiro, segundo do lateral Bruno. Aí está, acompanhe. Bruno batendo para o gol vazio. Final, Brasil 3, Estados Unidos 0. Brasil joga a semifinal do Mundial na quarta-feira contra a Austrália, a dona da casa. A disputa do título mundial dos mini-moscas, lutadores até 48 quilos, foi um choque de gigantes. O americano Michael Carbajal e o mexicano Humberto González deram um espetáculo no Hilton Center de Las Vegas esta madrugada. A luta foi pela unificação do título mundial dos mini-moscas. O americano Michael Carbajal, esse de calção branco, era campeão por uma associação, e Humberto González, do México, por outra. De cara, González começou levando vantagem. Ele acerta 2 golpes na linha da cintura e emenda com uma esquerda e uma direita, que acaba mandando o Carbajal para a lona. O torcedor mexicano vai à loucura. Mas aí Carbajal, que dominava a luta antes de cair, começa a reagir e faz González sangrar no supercílio. Carbajal tenta explorar sua vantagem, mas Humberto González é forte e nessa saraivada de golpes, manda Carbajal de novo para a lona. Veja como a direita de González entra na ponta do queixo de Carbajal. Aos poucos, Michael Carbajal volta a dominar a luta e de repente acerta uma esquerda. González só não cai por causa das cordas. Carbajal sente que González fraquejou e continua perseguindo até acertar uma direita e uma esquerda fulminantes. González desaba na lona e fica por lá até o juiz completar a contagem.
Veja de novo a esquerda que derrubou o mexicano. Michael Carbajal, 28 combates, 28 vitórias, 16 por nocaute. O novo e único campeão mundial dos mini-moscas. Daqui a pouco, a cobertura completa do Grande Prêmio da África do Sul. O duelo Alain Prost e Ayrton Senna toca fogo na temporada. O lixo que não é lixo e que vale um bom dinheiro. Depois das latas, a vez dos vidros. Porque, afinal das contas, todo vidro vira vidro. Lição que as crianças estão aprendendo na escola. O negócio é reciclar. Uma vantagem, as garrafas podem ser usadas mesmo sem reciclagem. E uma desvantagem, o vidro é frágil, quebra com muita facilidade. O velho catador foi quem descobriu primeiro que vidro não é coisa que se joga fora. Vidro usado não é lixo, é um produto nobre. Conta a lenda que o vidro foi descoberto casualmente por mercadores fenícios há 5.000 anos. Numa viagem, eles desembarcaram numa praia e acenderam uma fogueira para cozinhar. No dia seguinte, o que era areia virou vidro. Hoje aqui no Brasil, o vidro é o campeão das embalagens. Nos supermercados, ele domina setores e prateleiras. São 800 mil toneladas de vidros por ano. 3 bilhões de embalagens que passam pelas mãos, principalmente das donas de casa. E onde vai parar tudo isso? Depois que a senhora consome o produto desses vidros, o que a senhora faz com o vidro? Jogo fora. Joga onde? No lixo. Sempre? Sempre. Tipicamente jogo fora. Joga no lixo normal, né? Jogo lixo normal. É na cozinha que o vidro começa a ser levado para o mau caminho. Para vocês terem uma ideia, cada família brasileira joga em média 100 vidros fora todo ano. É vidro de molho inglês, vidro de maionese, cerveja, palmito, tudo lixo. Isso é muito feio, sabia? Eu não sou lixo não, senhor. E quem é você? Eu sou o caquinho. Sou um produto nobre, 100% reciclável. Quer ver? Vamos acompanhar essa viagem do caquinho. O vidro usado é moído e transformado em pedaços pequenos. Nessa máquina ele também é lavado. Os catadores retiram o que ficou misturado. Só pode ter vidro aqui. Depois vai tudo para a fábrica. Aqui eles já são montanhas. O forno derrete tudo. O calor de 1.500 graus esteriliza e dá vida nova ao caquinho. Ele sai em brasa, pronto para assumir uma nova identidade. Virou garrafa dessa vez. E olha eu aqui de novo. Sou eu mesmo. Opa, desta vez estou mais forte. Milhões de caquinhos transformados em milhares de garrafas. O olhar atento garante que a garrafa nasceu perfeita. Quanto tempo o vidro dessa garrafa vai levar para passar por todo esse processo novamente? Parece difícil calcular, mas os técnicos das indústrias de vidro fizeram uma pesquisa sobre isso. Eles dizem que no Brasil, uma garrafa como essa faz em média 26 viagens entre a fábrica e a casa do consumidor. Isso pode levar de 6 meses até alguns anos. Aí um dia, a garrafa se quebra, vira capa e começa tudo novamente. O vidro de material reciclado fica mais barato e tem a mesma qualidade. 1/3 da produção das fábricas já é de caquinhos reciclados. Mas a indústria quer mais do que dobrar esse volume. Para isso tenta motivar a garotada a entrar na onda da reciclagem. Essa peça de teatro é representada nos colégios de São Paulo, patrocinada pelas indústrias de vidro. Esse melecão aí não gostei nada. O caquinho de vidro é disputado pelo bandido lixão e pelo mocinho papa vidro. A criançada torce para que o vidro escape da lata do lixo e possa viver feliz para sempre com a reciclagem. Castigo! Aguarde! Eu vou te buscar num minuto! O que você aprendeu? Que não pode jogar o vidro no lixo. Uma cidade onde a reciclagem de vidro está dando certo é em Salvador, na Bahia. Aqui as campanhas de coleta são constantes. E quem se beneficia com o dinheiro do vidro é o Hospital da Liga Baiana contra o Câncer.
O vidro garante 250 milhões de cruzeiros por mês para o hospital. 1.200 pessoas são atendidas todo dia aqui. 22 cidades brasileiras de 7 estados já participam do programa de reciclagem de vidro. Aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, os papa-vidros estão espalhados pelas ruas. A população já se habituou a guardar os vidros e depois trazer para cá. Ajuda a entidade e também você dá um destino para uma coisa que ia para o lixo, ia poluir, né? E aqui não polui. O vidro é recolhido e triturado pelos meninos de rua da cidade. Aqui os caquinhos rendem 50 milhões de cruzeiros que ajudam a manter 500 garotos. Com isso, eles podem ter à disposição quadras de esportes, oficinas de profissionalização, concursos de marcenaria e refeição farta. Uma cidade como São José de Rio Preto poderia dar 100 toneladas de vidro por mês, enquanto nós agora estamos arrecadando só de 20 a 30 toneladas. O problema é que ainda o nosso povo não entendeu que aquele lixo pode ser reciclado e render dinheiro para uma entidade de beneficência. Mesmo assim, no ano passado, os caquinhos de vidro renderam para instituições como essa 15 bilhões de cruzeiros e podem render muito mais. O que está acontecendo aqui em São José do Rio Preto pode se espalhar pelo Brasil inteiro. A indústria de vidro ajuda e ainda garante a compra de todos os caquinhos. Opa, falou comigo? Isso aí dá dinheiro? Caquinhos como você são vendidos por peso. Cada quilo vale 1.500 cruzeiros e todo o lucro vai para uma entidade assistencial da própria cidade. E aí, Caquinho? Legal! Então não quero ver a partir de agora nenhum amigo caquinho na lata do lixo. Sorte que vidro reciclado fica perfeito. Desde que o Fantástico mostrou o rebuliço que a coleta de latinhas para reciclagem vinha provocando, a escola pública George Pfisterer, no bairro da Gávea, no Rio, continuou sua batalha. Trocar 100 mil latas velhas por um microcomputador. Domingo passado, estávamos de olho neles. Já tinham 70 mil latas, faltavam, claro, 30 mil. Como diria o Fantástico, eles conseguiram. Esta semana, com um esforço e uma ajuda concentrados, o número mágico foi atingido. 100 mil latas. Olha aí o computador novinho da escola. É, estamos de olho. Depois dos comerciais, o Partido dos Trabalhadores vai às urnas para decidir entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Veja também, um método para ensinar bebês a ler e fazer contas. Uma americana que está no Brasil garante que o sistema produz mini-gênios, mas os educadores contestam. E daqui a pouco, exclusivo, o Fantástico filma a 50 metros de profundidade um dos 3 navios que o Brasil perdeu na Segunda Guerra. Fantástico. Oferecimento Sharp. Faz parte da sua vida. Ajude a coroar a democracia. Colabore com a Frente Parlamentarista Monárquica. Você pode fazer isso por telefone. Os outros movimentos dispõem de apoios políticos poderosos. Nós só dispomos da sua contribuição e da minha. Por isso mesmo, vou ligar para a Disque Monarquia. Para contribuir com 100 mil cruzeiros, é só ligar para 0800 100 100. Para contribuir com 500 mil cruzeiros, ligue 0800 100 500. E para contribuir com 1 milhão de cruzeiros, ligue 0800 101 000. O valor de sua doação será incluído em sua próxima conta telefônica e poderá ser abatido do seu imposto de renda. Ligue para o futuro do nosso país. Disque Monarquia. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Oi, gatinha. Você já está usando a nova fralda Chip? Quê? Olha só o que você está perdendo. A cintura elástica da Chip fica bem justinha. Pelas abas não passa nada. Com o super gel da Chip, eu tô sempre sequinha. E com a faixa multiajustável, eu fico super bem vestida. Viu? Sei, mas o que você vai fazer hoje à noite, hein?
Tip, em 4 tamanhos que acompanham as fases do bebê. Tip, a fralda completa. Já estão à venda os ingressos para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 nas principais agências do Unibanco. Dia 28 de março, venha ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ver de perto os melhores carros e pilotos da Fórmula 1. Garanta já o seu lugar. Oferecimento Colinos. Mude o clima com Colinos. Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Perdigão. Qualidade que se prova. E Samoa. Para quem tem mais o que fazer. Alegria no seu rádio. O que pode fazer um consumidor enganado? Daqui a pouco no Fantástico. Finalmente, o disco mais esperado do rock brasileiro. Eu tô vestido sem pai nem mãe, bem na porta da sua casa. Cheguei com tudo, não canta, é te falando, meu amor. Me avise quando for a hora. Barão Vermelho ao vivo, em LP, cassete e CD, som livre. Não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. O Banco Nacional está lançando o Nacional Online. Agora, com uma simples ligação, você pode fazer consultas, aplicações, resgates, programação de investimentos e qualquer tipo de solicitação. Com o Nacional Online, você nem precisa aparecer no banco. Mas, por favor, apareça. Porque eu não posso ficar sem te ver. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar sem te ver. Renascer. José Inocêncio recebe Mariana como a filha que não teve. Se ele quiser como filha, a gente vai casar e pronto. Mas a moça começa a virar a cabeça do coronel. Um inocêncio tem que andar bem vestido. Ainda mais que me acordou com um beijo. Queria ter dado muitos mais. Renascer. Amanhã, 15 para as 9 da noite. Primeiro eles chegaram anunciando: um bebê com apenas 3 meses de idade pode, mesmo sem falar, aprender a ler. Agora eles garantem, toda criança pode assimilar conhecimentos enciclopédicos. Eles são 2 norte-americanos, pai e filha, que prometem transformar crianças em mini-gênios através de um método de ensino que mais parece técnica de adestramento. Eles têm menos de 1 ano de idade, espertos, umas gracinhas. Mas sabem fazer o quê? Ele aponta as coisas, ele engatinha, ele fica em pé, ele ainda não anda. Ele senta, brinca na areia, só isso. Já sabe ler? Não, nem pensar. Enquanto a maioria das crianças ainda passeia de carrinho e se diverte na pracinha, um grupo enorme de bebês anda muito ocupado, treinando leitura, arte, história, zoologia, botânica, astronomia e até mesmo matemática. É que as mamães deles são adeptas de um método norte-americano que garante transformar criancinhas em verdadeiras enciclopédias. O bebê bacharel, antes mesmo de saber falar, tem que aprender a ler. Aprender a ler? Que papo é esse? Já estão inventando confusão pro meu lado. Paul Palas tem 3 meses e já recebe uma carga enorme de informações. A mãe dele segue o método do fisioterapeuta americano Glenn Doman, diretor do Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano, na Filadélfia. Segundo Doman, o cérebro de um bebê está ávido por informações e assimila tudo com mais facilidade.
O vídeo, produzido pelo Instituto, explica o processo de ensino. A mãe deve mostrar à criança durante 5 dias 25 palavras, separadas em 5 grupos, e apresentar cada grupo 3 vezes ao dia. Tudo isso tem que ser muito rápido, 5 palavras em 5 segundos. Opa, fiquei tontinho. Depois de passar pela primeira etapa, o pequeno Paul vai receber o que os americanos chamam de conhecimento enciclopédico. Olha ele aí, vendo um monte de cachorros. Só que ele tem que aprender o nome de cada raça. Você está achando demais? Então veja a Adriana Caputo, outra aluna do método. Aos 4 anos, aprende a cantar em espanhol. Porque não tiene limonada que tomar. Tchá, tchá, tchá. Nicolas, da mesma idade, é um especialista em zoologia. Respostas automáticas e mestrado em ursos panda. Ele come animais pequenos e bambu, diz o menino. Eat small animals and bamboo. O método Doman chegou ao Brasil em 64, com o livro Como Ensinar Seu Bebê a Ler. No Rio de Janeiro, o Centro Nossa Senhora da Glória aplica a técnica americana. Esses 2 meninos sabem coisas impressionantes para a idade deles. Cadê o número formado de 9 dezenas e 2 unidades? Muito bem, querido. Janet Doman, filha do criador do método, visitou o centro essa semana. Ela veio ao Brasil lançar o livro Como Multiplicar a Inteligência do Seu Bebê. Ler é uma função do cérebro, não é uma matéria acadêmica. A criança que recebe estímulos desde pequena vai fazer tudo mais rápido. Não tem nada a ver com idade ou código genético. Olha, minha senhora, como é que não tem nada a ver com a idade? Será que eu não posso ficar aqui chupando petequinho? Alguns educadores acham que sim, cada um na sua idade. O método é cansativo e pode até prejudicar a criatividade das crianças. Como que ela vai desenvolver isso se ela foi treinada e adestrada para não pensar, para ser uma enciclopédia, quer dizer, para ela armazenar essas informações todas? Em que momento que ela vai começar a pensar? Eu me questiono a respeito disso. Em 1980, Fernanda Bandeira apareceu no Fantástico. Tinha 2 anos e estava sendo treinada pelo método Doman. Ela identificava bandeiras de vários países. Venezuela. Peru. E reconhecia os quadros do pintor Lazar Segal. Favela. A Fernanda hoje está com 14 anos. Será que ela virou assim uma espécie de super gênio, fera na matemática? Aqui no quarto dela a gente já encontra uma série de pistas. Esse, por exemplo, é o álbum de fotografias do ídolo da Fernanda, Maurício Matar. Ela tem um monte de fotos dele. E esse aqui é o primeiro quadro da Fernanda, que ela pintou aos 12 anos. Ela adora pintura abstrata. Aqui atrás, a Fernanda, que está na 8ª série do 1º grau. Fernanda ainda lembra das lições da infância, especialmente as de artes plásticas. Ela estuda pintura até hoje, só que agora é na prática. Você acha uma pessoa assim diferente das outras? Não, eu acho igual a todas as minhas amigas. No colégio, assim, você é, como é que é, fera, boa aluna, gênio, como é que é? Normal. Uma aluna como outra qualquer. Tanto esforço e essa menina ficou igual a gente, normal. O que uma criança faz com esse tal de conhecimento enciclopédico, hein? Bom, aos 3, 4 anos, seguramente ela não faz nada. Ela, mais uma vez, está sendo adestrada. Dessa forma, você pode ensinar a ler um cachorro. Nesta escola, as crianças provam que mais importante que saber de cor o que está na enciclopédia é a capacidade de pensar sobre todas as coisas do mundo, raciocinar. No vídeo de Doman, a menina identifica obras de arte. Picasso, Rembrandt, Degas. O menino não discute, aponta no mapa onde vive o tubarão-martelo, Austrália. Bianca ainda não entende nada de arte, mas consegue deduzir um único lugar onde um tubarão pode viver. Aos 5 anos, Bianca se satisfaz com essa informação. Descobre o mundo como uma aventura e aprende com as cores, formas e emoções da vida. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Para com isso, vem brincar. Que é isso? Será que esse é o método certo para aprender? Será que estamos na idade certa? Doman
Leoa, do Circo Ratari, teve 2 filhotinhos em Caxias do Sul, no Rio Grande. Ela pode trabalhar em paz no circo e só voltar para amamentar. Os pequeninos, que mal conseguem ficar em pé, ficam brincando com os 9 primos mais velhos, nascidos nos últimos 2 meses. Qualquer problema, eles dão seus urros. Quer dizer, por enquanto, mais parecem uns passarinhos. Dona Leoa fica mais tranquila ainda. Se a bagunça aumenta ou se sai briga entre a criançada, os vizinhos tomam conta, principalmente Dona Tuca, chimpanzé. Ela participa do show dos palhaços, anda de bicicleta, dança. Os seus filhotes já estão grandes, com 5 meses. E ela curte a garotada de Dona Leoa quando a feroz mamãe vai dar o seu show de braveza no picadeiro. O problema da mulher que trabalha fora existe em qualquer lugar. Mas no Circo Ratari já está resolvido, graças aos bons vizinhos como Dona Tuca. No futebol do Paraná, cobra não tem vez. Veja só o que aconteceu hoje à tarde no jogo entre a Platinense e o Paraná Clube. O jogo foi em Santo Antônio da Platina e de repente veio o alarme. Uma cobra estava em campo. O juiz Nobiak Morodomi interrompeu a partida e os jogadores se transformaram em caçadores. Primeiro Marques do Paraná pisa e esmaga a cobra. Depois Claudemir da Platinense coloca a chutes a cobra para a lateral. Ela ainda se mexia quando o jogo continuou. O Senado aprova o imposto sobre cheques que desconta 0,25% em todas as transações financeiras. O IPMF só deve entrar em vigor no segundo semestre. O governo garante apenas aos desempregados o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia. Por lei, todas as contas inativas têm que ser liberadas a partir de 15 de maio, mas o governo diz que não tem dinheiro em caixa. Um prêmio no fim da vida. 11 aposentados gaúchos ganham quase 38 bilhões de cruzeiros de indenização. São todos ex-funcionários da Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Cada um recebeu em média 3 bilhões de cruzeiros. O ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, promete baixar a inflação sem choques ou confisco. Em debate no Senado, Eliseu Rezende garantiu também que vai acelerar o programa de privatização e controlar os gastos públicos. Não haverá choques, não haverá congelamento, não haverá prefixação, não haverá perturbação do mercado. E as funções do novo ministro da Fazenda causaram uma certa confusão em Brasília. Alexandre Garcia. Na semana que passou, a história de o ministro da Fazenda ser o presidente e o porta-voz ser Eliseu Rezende acabou criando confusão. Há uma interrogação com relação ao ministro Eliseu. Justamente o presidente, o ministro, né? Em caráter emergencial e provisório. E o ministro... O senador Albano Franco, que é presidente da Confederação Nacional da Indústria, estava com o IPMF atravessado na garganta. 50% dos recursos arrecadados do IPMF. E no Senado, no auditório Petrônio Portela, alguém levou a sério a ideia de calar o grupo palaciano. E começou pelo ministro Mauro Durante. Os deputados tucanos fizeram uma reunião sobre ser ou não ser governo. A decisão sobre o comportamento dos tucanos foi dada pelo vice-líder numa explicação claríssima. O seu comportamento em relação ao governo, de acordo com o procedimento do governo, é feito caso a caso. O presidente diz que vai mandar projeto para discutir e o PSB vai discutir projeto a projeto até que o governo tenha um projeto geral para discussão. A reunião do PSDB foi na casa do líder José Serra. Mesas vazias, parecia a festa do tio Patinhas. Mas eles já foram, sabendo que ele não gastaria nem cafezinho. Com a
café por conta do serra é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê, hein, Gustavo? É mais fácil liberar uma verba do que pagar o café. Aqui 4 aulas. Aqui. Ali do lado do salto. E é por causa de reuniões assim que o presidente do PSDB está emagrecendo. 3 quilos. Fome. Os especuladores aproveitaram-se do Dia da Mulher para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Espalharam pelos canais habituais que a ministra Ieda Cruzius dançou. Os especuladores também espalharam que o ministro da Indústria e Comércio iria para o lugar do ministro da Agricultura. A verdade é que os dois estão se desafiando, mas na viola. É o que eu faço aqui no Ministério da Agricultura, é o que o ministro Eduardo faz no Ministério da Indústria e Comércio. De vez em quando reúne a equipe, conversa e afina a viola. O Partido dos Trabalhadores define hoje o sistema de governo que vai defender no plebiscito do dia 21 de abril. Os militantes do PT foram às urnas para escolher entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Mas os dirigentes temem que a votação não atinja o quórum de 10% dos filiados. Se isso acontecer, a decisão vai ser tomada na reunião do Diretório Nacional marcada para o dia 20. O presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, votou hoje cedo. A seguir, Recife faz festa para receber de volta o padre que foi expulso do país. Veja também, o jovem de 16 anos está maduro para casar e para dirigir. Onde termina a adolescência e começa a vida adulta? Quem são e como pensam os jovens brasileiros? E daqui a pouco, o jovem ator que roubou a cena nos primeiros capítulos de Renascer. Quem é Leonardo Vieira? Fantástico. Oferecimento Sharp. Faz parte da sua vida. Meu Deus, você em carne e osso. É verdade. Ai, Tarcísio Meira. Eu sou sua fã, eu pedi uma novela de você. Mas é que a senhora está enganada. Eu não engano nunca. A TV da senhora não é Sharp, é? TV Sharp? Não. Muito prazer, Francisco Coco. Ai, Francisco Coco. Nova linha Sharp. Faz parte da sua vida. Você sabia que em 103 anos de presidencialismo, o Brasil teve 27 presidentes da República? Apenas 5 foram eleitos democraticamente. Desses, um se suicidou, um renunciou e um foi afastado por corrupção. Apenas 2 concluíram o mandato. Somente um era civil. É por isso que não funciona. Em 1970, o Bradesco instalou a primeira máquina pagadora do Brasil, o SOS Bradesco. Pela primeira vez, os clientes podiam retirar dinheiro nos horários e dias em que o banco estava fechado. Parecia mágica, mas era só a solução do Bradesco para quem queria encontrar dinheiro no meio da rua. Hoje, o Bradesco possui o mais amplo sistema de autoatendimento do país. São mais de 60 mil terminais de computador, onde você efetua depósitos, saques, aplicações e resgates, consulta de saldos, pagamento de contas, transferência de fundos, obtém extratos e até retira talão de cheques. Bradesco, confiando no Brasil há 50 anos. Quem trabalha na indústria conhece o SESI. O empregado com dinheiro da indústria se fez o SESI. Também tem o SAC
pra garantir que não vai faltar feijão. Nós fazemos assim no SESI, com muito mais amor. No SESI, nós fazemos assim no SESI, para lhe dar mais valor. Indústria brasileira, garantindo uma vida melhor para o trabalhador. O melhor ambiente para estudar francês com maior concentração é o banheiro. De volta às bancas, o curso de francês Globo. Agora em apenas 18 volumes quinzenais. Todos com fita cassete para você mergulhar em cada lição. Quem já testou, adorou. C'est bien ça. Nada como um banho de loja em Paris. Curso de idiomas Globo. Qualquer hora é hora. Qualquer lugar é lugar. Naturellement. A Gillette está lançando o aparelho que vai revolucionar seu barbear para sempre. Sensor. Com seu exclusivo sistema de lâminas montadas sobre molas individuais, Sensor ajusta-se aos relevos e contornos do seu rosto, proporcionando um barbear insuperável. Mais rente, mais suave e mais confortável. Novo Gillette Sensor. Sua melhor imagem. Se você não quer tirar de vez ou deixar a sua casa de pernas pro ar, não receba nunca hóspedes como estes. A Casa Maluca. Comédia com Kirstie Alley. Filme inédito. Amanhã em tela quente. Oferecimento Salsicha Seara. Gostinho de coisa boa, só Seara. Qual é o garoto de 15, 16 anos que não vê a hora de pegar o carro do pai e sair por aí sozinho? Mas a lei brasileira é clara. Dirigir só com 18 anos, para frustração de muito adolescente. Agora se discute a possibilidade de baixar para 16 a idade em que os jovens poderiam ter direitos e deveres de adulto. Mas será que eles estão preparados para isso? 16 é borboleta no bicho, é 4 vezes 4 e é 18 menos 2 para os projetos de lei que pretendem reduzir a maioridade no país. 16 é a idade que substituiria os atuais 18 anos, o limite que a lei fixou há mais de meio século para a menina virar mulher e o garoto merecer o título de homem. Você, por exemplo, já é madura? Bom, na minha opinião, acho que sou, né? Eu sou bem criança ainda. Eu praticamente que me mando, assim, né? Eu saio, às vezes, minha mãe às vezes nem fica sabendo. Hoje, eles formam um exército de ansiosos. São 9 milhões de jovens entre 15 e 17 anos, que já passaram da idade de bancar criança, mas ainda são muito novos para ser adultos. Votam, mas não podem ser votados. Casam só com autorização paterna. Só dirigem se for escondido. E nem mesmo podem responder pelos próprios atos. Afinal, menor não é gente grande. Existe alguma justificativa médica para que uma pessoa de 16 anos seja impedida de fazer aquilo que uma de 18 pode fazer? Eu acredito que não. Eu acho que a colocação da maioridade aos 18 anos é uma atitude totalmente arbitrária. Assim como genericamente nem todas as pessoas de 18 anos são capazes de responder por si mesmas, talvez algumas pessoas de 15 sejam capazes. Tem gente que é responsável, né? Mas não é todo mundo. Como não se trata de uma maioria que tem cabeça suficiente, acho que deveria deixar logo nos 18 anos mesmo. Aos 16 anos, Pelé já era grande o bastante para jogar na seleção brasileira. E ainda menor de idade, trazia a Copa para o Brasil. Aos 16, um jovem de classe média já está quase na faculdade. Aos 16, um jovem do norte do Paraná já trabalhou mais de 10 anos na colheita do algodão. Aos 15, Wagner de Oliveira já teve 4 empregos. Todo dia, 4 da manhã, Wagner pula da cama para uma longa jornada de trabalho. Depois de 2 horas de condução, ele pega a bicicleta e sai distribuindo café pelos escritórios do centro de São Paulo. Metade do que recebe, pouco mais que um salário mínimo, Wagner deixa com a mãe. Viúva, 8 filhos, Dona Ireni conta com a ajuda de Wagner para abastecer a pequena casinha na periferia de Guarulhos. De vez em quando ele ainda é um garoto, né? Gosta de brincar, gosta de fazer alguma coisinha de criança ainda, né? O que ele brinca? Brinca de bola, gosta de brincar de bola. Né? Quando é tempo de pipa, ele gosta de empinar.
Mas na hora de pegar no pesado, ele... Pega, não tem... Igual gente grande. Igual gente grande. 15 horas depois de ter saído, Wagner volta para casa. Exausto, ele senta à mesa para a primeira refeição do dia. A gente interrompe para conversar. Você gostaria de tirar a carteira de motorista, por exemplo, com 16 anos? Gostaria. A carteira de motorista é o objeto do desejo de milhares de jovens brasileiros. É como um passaporte para a vida adulta, o direito de ir e vir, sem depender de ônibus ou bicicleta. Facilita um pouco a vida da gente. Tem coisas assim que às vezes você precisa ir para um lugar ou para outro, eu acho que eu tenho responsabilidade para isso. Você acha que, por exemplo, você deveria ser autorizado a dirigir? Eu acho. E se acontecer alguma coisa? Bom. Mas este pediatra, que cuida de crianças e adolescentes há 25 anos, acha que carteira de motorista não é brinquedo. E jovem de 16 anos não é adulto. As características próprias da adolescência mostram que eles têm algumas dificuldades motoras próprias do seu desenvolvimento e características psicoafetivas que o tornam absolutamente, digamos, não confiáveis na direção. Mas vá dizer isso para alguém com 16 anos e 1 milhão de justificativas para dirigir. Tem responsabilidade. Para voltar, acho que tem responsabilidade para dirigir. Qual seria a utilidade do carro para você? Ah, um monte de coisa. Você pode ir para onde você quiser, se pega, consegue mais menina e assim vai. Se autorizar isso daí, vai ter muito boy assim que bebe muito, vai começar a ter muito mais acidente do que tem agora. Ano passado, uma centena de garotos foram apanhados rodando sem carteira em São Paulo. E os pais tiveram de se explicar diante deste delegado. O senhor acha que o jovem de 16 anos está preparado para dirigir? Ele pode se habilitar, tem condições para se habilitar. O que ele não tem é a condição legal. Ele tem que ser imputável. Dirigindo um automóvel, tendo carteira de habilitação, cometeu um desatino, atropelou alguém, matou alguém, fez uma barbaridade no trânsito, tem que responder pelo seu ato, inclusive na área penal. Eu sou absolutamente contra a redução da idade da responsabilidade penal prevista... Este homem é o representante legal de todas as crianças do estado de São Paulo. Para ele, ser contra a antecipação da maioridade é defender o interesse de jovens e crianças. Mas será que o jovem que aos 16 anos comete um crime, será que ele já não merece o mesmo tratamento que um criminoso de 18 anos? A estrutura psicológica de um jovem de 16, 17 anos, né, e não é raro que isso ocorra, é absolutamente diferenciada. E se ele chegou nesta etapa da vida com esse grau, com esse índice de violência tão acentuado, tão forte, é exatamente porque o Estado, a estrutura familiar, a estrutura social, não deu oportunidades para que ele realmente agisse da forma como a própria sociedade desejaria ou almejaria. Muita gente acredita que a lei brasileira fez do menor de 18 anos uma pessoa intocável, mas não é bem assim. A partir dos 12 anos de idade, quando comete um crime grave, o jovem infrator pode ser privado da liberdade. Na linguagem dos tribunais, isso quer dizer que uma decisão de um juiz pode trazê-lo para um internato como este, da FEBEM aqui de São Paulo. Tecnicamente, este lugar não é uma cadeia, mas cercado por grades e muros de concreto com mais de 6 metros de altura, ele está longe de ser uma colônia de férias. Este é um internato modelo, o primeiro que a FEBEM constrói depois da grande rebelião do ano passado. Ele tem capacidade para 40 rapazes entre 14 e 18 anos. Por enquanto, apenas 20 infratores vieram para cá. Estes garotos e rapazes são responsáveis por assaltos, mortes e estupros. Faz tempo que você está na FEBEM? Estou 1 ano e pouco. 1 ano e pouco? Você veio para cá com quantos anos? 15. 15. Você já está com 16 agora, Eu estou não? com 16. Por que você veio para cá? Usar do estupro. E você, por que você veio para a FEBEM? Por causa de um latrocínio. Latrocínio é assalto... Seguido de morte. Seguido de morte. Um jovem de 16 é potencialmente mais recuperável do que um de 18? Será que tem diferença? Porque o de 18 vai para a cadeia. O de 16 anos ainda dá para se fazer um trabalho, porque ele ainda vem para uma instituição como essa, agora que está sendo criada, um internato, e a gente aposta realmente que dá para se fazer um trabalho de ressocialização. O advogado que dirige o internato trabalha há 12 anos com alguns dos mais violentos jovens brasileiros. Mas além de acreditar na recuperação deles, o diretor insiste que os infratores são imaturos para responder pelos crimes que cometeram. E acha que diminuir a maioridade não resolve a delinquência juvenil. Mas se for assim, você também vai começar a reduzir a maioridade para 8 anos de idade,
Que eu conheço casos de garoto que tem 8 anos de idade e já é um traficante. Você acha que o jovem de 16 anos, no geral, não apenas o infrator que está aqui na sua unidade, ele pode dirigir, por exemplo? Não, de forma alguma. A gente vê casos aí de garotos nessa faixa de 14 a 17 anos serem utilizados por quadrilhas de assalto a banco para serem os pilotos, né? São pilotos ousados, né? Mais de 20 anos defendendo jovens e crianças deram a esta advogada uma certeza. A maioridade não é apenas algo que chega automaticamente aos 18 anos. É o resultado de educação, apoio, saúde. Obrigações que a sociedade tem com o jovem e a criança, mas que nem sempre está disposta a cumprir. Se quiserem vincular o cumprimento de pena, a imputabilidade com a educação, que é um dever, uma obrigação do Estado, e que o Estado não é punido porque não cumpre com essa obrigação, eu também estou de acordo que a criança assuma a responsabilidade penal, mas que primeiro os adultos assumam, principalmente o governo. Um curioso coquetel na noite inglesa. Bar Royale, coração de Camden Town, bairro da moda em Londres. Aqui você chama o garçom e ganha um malabarista. A ideia é fazer ao vivo o que Tom Cruise fez no filme Coquetel. Os garçons malabaristas do Royale divertem e se divertem ao ritmo da soul music. E entre um gole e outro, fingem que na noite de Londres tudo é inquebrável. O diretor da Casa de Detenção de São Paulo, Amador Bueno de Paula, pede demissão do cargo. Ele assumiu logo após o massacre de 111 presos pela Polícia Militar e disse que sai porque não conseguiu acabar com a corrupção dos agentes penitenciários. 6 policiais são acusados de roubar 100 quilos de cocaína. A droga apreendida há 2 anos foi roubada na Superintendência da Polícia Federal de Manaus, um prédio vigiado dia e noite por policiais. O Brasil é um dos 9 países do mundo com problemas sérios de escravidão. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, que fez a denúncia, em apenas um ano, 53 trabalhadores escravos foram assassinados no Brasil. Morto a tiros o líder dos agricultores que assassinaram 3 policiais durante a invasão de uma fazenda em Campo Belo, no Paraná. Segundo a polícia, Diniz Pendo da Silva reagiu à prisão e atirou nos agentes. Na divisa do Pará com o Maranhão, os índios de 2 tribos se unem para expulsar poceiros que ocuparam terras da reserva. Os invasores tiveram as casas incendiadas e os barcos de pesca apreendidos. Milhares de tambaquis, um peixe típico da Amazônia, estão sendo despejados nos principais rios da região. Os tambaquis são criados em tanques com o único objetivo de repovoar esses rios, hoje devastados pela pesca predatória. Nessa pescaria, peixe grande não interessa. Aqui os peixes com mais de 5 centímetros de comprimento voltam para os tanques. Só os pequenos ficam na rede. Na verdade, não se trata de uma pescaria qualquer. Este é um projeto científico baseado em 10 anos de pesquisa. O objetivo do IBAMA e da Secretaria da Agricultura de Rondônia é reproduzir e criar peixes em cativeiro até a idade de 1 ano, para depois repovoar os rios da região. A estrela desse projeto é o tambaqui, um peixe que consegue se desenvolver muito bem dentro desses tanques e que, apesar de ser uma espécie de símbolo da Amazônia, ultimamente anda escasso por aqui. A contaminação dos rios por causa do mercúrio dos garimpos e principalmente a pesca predatória acabaram dando um sumiço no tambaqui. Agora, 100 milhões de filhotes vão repovoar os rios. Os primeiros peixinhos já foram selecionados. Eles vão habitar os rios que passam no meio das reservas indígenas. São os rios mais prejudicados. E uma dose de oxigênio garante a vida até a chegada no rio.
O transporte é feito de caminhonete e leva até um dia por dentro da selva. A chegada na aldeia dos índios é uma festa. As crianças correm para ver de perto o que para a maioria delas é uma novidade. O Rio das Garças cruza bem no meio da aldeia dos índios Caritianas, uma tribo que vive praticamente isolada a mais de 100 quilômetros de Porto Velho. Para esses índios, o repovoamento do Rio das Garças significa a sobrevivência. Esse aí é muito importante o projeto. Por que, cacique? Porque nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque não tem peixe, porque não tem alimento, né? Alimentar, né? Então nós precisamos para alimentar nosso povo, viu? Nossa criança, nossa mulher, né? A nossa ideia nesse processo é justamente colocar à disposição dessa comunidade uma quantidade de pescado maior para que eles não possam sair daqui de suas aldeias para buscar as periferias das cidades. O projeto prevê a soltura de pelo menos 1 milhão de peixes em cada um dos 100 principais rios de Rondônia durante os próximos 10 anos. Os garimpos já foram proibidos no estado. E os técnicos garantem que 70% desses peixes têm chance de sobreviver. A partir do ano que vem, vai dar para usar outra vez o anzol e a flecha. Volta ao Brasil o padre que foi expulso do país porque se recusou a celebrar uma missa. Vitor Miracapillo, um padre italiano, teve que voltar para a Itália durante o governo Figueiredo. Ele desembarcou hoje de madrugada no aeroporto dos Guararapes, no Recife. A expulsão do padre Vitor provocou muita polêmica na época. Ele era pároco de Ribeirão, município da Zona da Mata de Pernambuco. Dia 7 de setembro de 1980, o padre Vitor Miracapillo se recusa a celebrar a missa da independência, alegando que o povo não tinha liberdade nem motivos para comemorar. Com base no Estatuto dos Estrangeiros, o padre é expulso do país, acusado de atentar contra a segurança nacional. Na despedida, muitas manifestações. Madrugada desse domingo, no aeroporto do Recife, é grande a expectativa. Os fiéis fazem orações e batem palmas. Depois de 12 anos de expulsão, o padre Vitor Miracapillo estará de volta a qualquer momento. Quando o avião chega, ainda está escuro. Aumenta a alegria dos que vieram esperar. Na recepção, Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, o bispo de Palmares, Dom Acácio Rodrigues, muitos políticos e representantes de sindicatos. A festa surpreende o padre Vitor Miracapillo. É muito forte. Estou feliz por ter voltado. Abraços, lágrimas, emoção. É tanto carinho e solidariedade que 12 anos de distância não conseguiram destruir. O povo quer ouvir o padre italiano que falava pelos camponeses no aeroporto mesmo. A carroceria do caminhão vira palanque improvisado e a multidão acompanha atenta. Do aeroporto, em Carriata, o padre seguiu para o município de Ribeirão. Pelos 80 quilômetros do caminho, foi preciso parar. Mas foi em Ribeirão que o padre Vitor Miracapillo foi mais festejado. O povo esperava nas ruas. O padre caminhou com a multidão em direção à igreja matriz, a mesma que foi obrigado a deixar. O altar foi colocado do lado de fora para que quase 5.000 pessoas pudessem participar. Às 10 horas da manhã, 13 padres e 2 bispos concelebraram uma missa em ação de graça. Toda essa festa só foi possível porque o presidente Itamar Franco revogou o ato de expulsão no mês passado. Mas ainda não foi desta vez que os moradores ficaram totalmente satisfeitos. É porque o padre Vitor Miracapillo não veio para ficar, mas para passar 18 dias. A seguir, o duelo Senna e Prost na abertura da temporada 93 da Fórmula 1. Veja também. O Fantástico acompanha com exclusividade uma excursão de cientistas ao interior de Minas. Eles descobriram vestígios da última geração de dinossauros que viveu na Terra. E daqui a pouco, a boa vida depois dos 60. Você vai conhecer homens e mulheres que vivem com a maior alegria curtindo a chamada terceira idade. Viver e morrer em Los Angeles.
quietinho aí, amigo. O assassinato de um policial, dando início a uma perseguição implacável. Viver e morrer em Los Angeles, com Willem Dafoe. Hoje, em Domingo Maior, depois do Fantástico.